Sejam todos bem-vindos a um novo podcast de Experts em Neve. Hoje vamos conversar sobre algo muito interessante que faz parte da nossa viagem, que tem a ver com a indumentária. A indumentária e a moda que a gente utiliza na indumentária. Mas antes de dar início ao nosso podcast, quero agradecer a todos os que estão acompanhando este novo projeto de Experts em Neve, que realmente estou surpreendido com a quantidade de colegas, amigos e de pessoas que acompanham nossos podcasts e nos dão seu ponto de vista para continuar fazendo mais episódios. É fundamental o apoio de vocês e realmente estou surpreendido porque estamos criando um movimento de interesse com respeito a esse tipo de informação que nos prepara a todos para poder fazer melhores negócios, organizar melhor nossas viagens e para o passageiro final poder entender um pouco mais em profundidade sobre o mundo da neve. Sem mais, quero dar a bem-vinda a nosso podcast de hoje, a nossos convidados, que foram exclusivamente selecionados porque cada um deles pode enriquecer muito o nosso podcast de hoje. Vamos começar, logicamente, pelas meninas. Vou apresentar a Dai. Dai, boa noite. Gostaria de que você mesmo comente um pouquinho sobre o que tu faz no mundo da neve. Bom, eu sou a Daiane Lima, proprietária da Next Viagem, uma agência nacional e internacional, focada em vários destinos, enfim, vários tipos de experiência, e um deles é neve. Então, nós somos hoje expert em neve, já fizemos várias viagens para destinos assim, e estamos aqui para aprender e somar com vocês. Maravilhosa, Dai. Ela foi um pouco humilde e eu gostaria de acrescentar um pouco sobre informação sobre ela. Ela é uma esquiadora que começou a se envolver no mundo da neve e foi evoluindo ano após ano. Mas a Dai teve algo que se destacou do primeiro dia e foi realmente algo que fez uma diferença. Tem a ver com a moda. Ela é muito vaidosa e ela gosta de se arrumar para todos os dias ter um look diferente. Por isso convidei ela, porque além de ser uma agência especializada, é alguém que consome moda, já seja de Europa, de Estados Unidos ou do Hemisfério Sul, e para mim é uma referente muito importante. Outro de nossos convidados muito especial de hoje é Julie. Julie é a proprietária de iCloset. Boa noite, Julie. Boa noite, Fernando. Boa noite, Dai. Sou a Julie, CEO da iCloset, que é uma empresa de aluguel de roupas, tanto de casuais quanto de neve e para esportes de neve. Já fazemos parte aí da história da Experts em Neve, nossos agentes de viagem, nossos operadores, levando a solução do aluguel de roupas nacionais, né? Então, tanto nacional quanto, com certeza, viagens internacionais aí para neve e fazendo com que os nossos agentes e nossos passageiros se tornem esquiadores e snowboarders. Muito bem, muito bem. Uma característica que eu poderia dar de Julie, primeiro de todos, é uma mulher muito trabalhadora. E isso é algo que eu valorizo muito. É uma empresária do ramo indumentária e ela trabalha muito duro para que o atendimento e o serviço que oferece a sua empresa sempre esteja no destaque. Porém, é um prazer para mim ter Julie hoje conosco e com certeza teremos um podcast muito interessante para debater. Vou agora apresentar a nossa parte masculina, Gastón Mastronardi. Gastón é um dos donos de uma marca de roupa argentina, única marca de roupa na Patagônia Argentina. A Duque tem mais de 35 anos produzindo indumentárias técnicas de montanha. E bom, vou deixar Gastón se apresentar melhor. Boa noite, Gastón. Buenas noches. Mi portugués no es muy bueno, así que intentaré hablar despacio en español y espero que podamos tener una linda noche con lindas charlas. Maravilhoso, Gastón. Com certeza iremos dar um suporte em Gastón caso tenha
problema com a linguagem, mas vamos dar início. No podcast de hoje vamos conversar sobre algo extremadamente importante que faz parte da viagem, algo fundamental, a indumentária. Todo mundo pensa em viajar, mas também começa a imaginar como irá se ver na montanha. E aí existe muita informação valiosa que nós precisamos conversar. Então, o podcast de hoje chama-se Moda e Indumentária de Montanha. E vamos começar abrindo o debate. Dai, que é a primeira peça de roupa que você coloca na sua mala que não pode faltar? Bom, eu aprendi a importância de se vestir em camadas, né? Que isso é básico para quem vai para neve, para quem vai esquiar. Então, não pode faltar a roupa de baixo, né? As peças térmicas, a blusa e a calça, enfim. Meia térmica também, não tem como sobreviver sem. Depois disso, mais uma camada com outro tipo de blusa também própria para isso. E por último, a roupa oficial, né? Seja macacão, seja calça, seja jaqueta. Então, eu acho que as basiquinhas ali, térmicas, não podem faltar de jeito nenhum, porque só a roupa oficial ali não dá conta. E é claro, eu gosto de moda, então roupa normal, assim, básica, não combina comigo. Então não pode faltar os macacões lindos da iCloset. Com certeza tem que estar na minha mala. Então eu tento planejar as viagens com antecedência para dar tempo de chegar sempre. Muito bom. A Dai abriu uma porta enorme já do início. Ela falou, eu sei que tenho que me vestir com camadas. Ou seja, camadas, ela está se referindo que a gente se veste como se for uma cebola, uma camada em cima da outra. E são 3 camadas. Acho que temos um especialista hoje formando parte desse podcast. Porém, vamos perguntar para o Gastão. O Gastão pode profundizar um pouco na explicação dessas 3 camadas? Qual é a importância e qual é a função que essas 3 camadas produzem em alguém que está praticando o esporte? Claro que sí. La ropa térmica, que es la ropa que va en contacto con la piel, justamente es la que se encarga de proporcionarnos abrigo, pero sobre todo de mantenernos secos, de que el sudor no se quede en el cuerpo y el sudor, obviamente cuando se enfría, es lo que nos da esa sensación de frío. Por eso la ropa térmica tiene esa doble función, darnos una primera capa de abrigo y al mismo tiempo mantenernos secos de la transpiración. Después, idealmente, luego de la primera capa viene la segunda capa, que vendría a ser un polar, algún hoodie, algo del estilo que proporcione abrigo intermedio. Y ya, últimamente, lo que vendría a ser la tercera capa, que buscamos ya impermeabilidad, para que tanto la humedad, la nieve y el agua no penetre hacia el cuerpo. Muy bueno, muy buena explicación la que dio Gastón. E eu gostaria de reforçar algo extremadamente importante que Gastón comentou. O suor. O suor é o maior inimigo da gente na montanha. Quando uma peça não é térmica, ela não respira. Não permite que saia o excesso de calor de nosso corpo e isso se transforma em suor. Por isso, proibido colocar uma roupa de algodão, roupas que absorvem o suor, porque esse suor molha a peça e com frio, essa peça muitas vezes até congela, principalmente nas partes inferiores. Então, acho que começou muito técnica o nosso podcast de hoje e gostei muito. Agora, gostaria de saber o seguinte, Julie, e você? Qual é a informação mais valiosa que dá para um passageiro quando ele te diz que vai viajar pela primeira vez e que quer, através da iCloset, estar vestido da forma correta? Me conta um pouco sobre isso, por favor. A gente sempre pergunta, Fernando, se a pessoa vai praticar esporte, até porque o destino também, se vai para a montanha, se vai fazer o esporte, porque as nossas peças, elas são técnicas, como a gente estava falando anteriormente, então tem que ter peças técnicas próprias para o esporte,
Então, a gente dá toda essa diferenciação de, olha, o casaco casual você pode usar nos jantares e passeios pela cidade, e as peças técnicas de neve, que são os macacões e as jaquetas e calças, para ir brincar na neve, mas principalmente para a prática do esqui e do snowboard. Então, tem que ser peças técnicas e a gente pede as medidas, né? A gente dá toda a assessoria de estilo, de cores, de tamanho, para que a pessoa receba no conforto da casa dela, antes da viagem, as escolhas. As mulheres, né, Dai, gostam de escolher com antecedência, imaginar. Eu falo que a gente viaja, Fernando, antes da viagem, durante a viagem e após, com as fotos que eu estava vendo, a Dai tem fotos lindas com os macacões iCloset. Então, toda essa experiência do viajante, do início ao retorno ao Brasil. Que está rolando nesse podcast. E agora eu gostaria de perguntar, vou meio colocar assim na mesa para debatir entre todos. Tecnicidade ou moda? Qual é a prioridade? O que? A ver, gostaria da opinião de cada um de vocês. Dai, você escolhe tecnicidade ou escolhe moda? Se tem que escolher uma ou você escolhe as duas? Eu escolho as duas. Eu acredito que hoje é possível você estar na moda, você estar com roupas diferentes, fora do comum, digamos assim, e estar também adequadamente vestida para neve. Então, todas as vezes que eu aluguei os macacões, por exemplo, eu não passei frio. De jeito nenhum. Então, às vezes, a gente tem uma impressão de que, nossa, só porque é bonito, é estiloso, eu vou passar frio. E você não vai passar frio, porque são roupas próprias, né, para isso. Por isso que eles perguntam se você vai esquiar, se você não vai, se você só vai passear. Então, mesmo que esteja nevando e, teoricamente, a sua roupa mole, você não vai passar frio. Então, dá para unir as duas coisas, sim. E é o que eu procuro sempre, porque só me vestir assim, largona, igual um saco, vamos dizer assim, não dá. Tem que estar diferente, tem que estar bonito. Muito bem, muito bem. E, Julie, e as pessoas, os clientes, geralmente, eles são cientes de que é importante que a parte de moda seja acompanhada de tecnicidade? A gente até direciona isso, né, justamente para que a pessoa tenha a melhor experiência, como a Dai está falando, não passa frio, pode estar nevando, você pode cair na neve, porque o esporte tu vai cair, né, é quase inevitável, se você for fazer snowboard ou esqui, você vai encostar na neve com alguma frequência, então você pode praticar de forma tranquila que você não vai se sentir desconfortável. Então, realmente, a tecnicidade, ela é importante, mas como a gente consegue unir os dois, né, a moda e a peça técnica impermeável, além de, a Dai comentou sobre vestir bem, né? Então a mulher gosta de estar com uma peça que tenha bom caimento, que vista bem e que deixe, né, a pessoa bonita. E esse é o nosso principal intuito também. Legal, legal, legal. Eu gostaria de acrescentar informação que acho que pode ajudar a visualizar um pouco tudo isso que estamos conversando sobre moda e tecnicidade. Muitos não sabem, mas as grandes marcas de moda começam com a coleção de inverno. O que marca o início da moda anual são as peças de inverno. Por isso tem tantas marcas reconhecidas a nível mundial que a primeira coleção que eles lançam são sempre de produtos de inverno. Então esse é um detalhe muito importante para quem não sabe, para quem está se iniciando em todo esse mundo, saber que a neve é tendência na moda. Tudo começa pelo inverno. Por exemplo, cidades como Paris, que são importantíssimas em moda, Milão. Se vocês olham, sempre a coleção deles começa pelo inverno. É muito interessante saber isso, porque às vezes nós pensamos que vamos para a neve e, me visto e pego emprestado de um primo uma jaqueta, uma calça, coloco uma calça jean, e não é assim. Precisa ter uma certa tecnicidade e, logicamente, a neve dá um charme, a neve é glamour, a neve é mágica. Então, tudo que você colocar de indumentárias com fundo branco, com fundo de céu, dá um destaque na imagem, na fotografia. E hoje, no mundo que vivimos,
de tanta comunicação em redes sociais, de tanta exposição nas redes sociais, sem dúvida nenhuma, o passageiro, quando evalua onde que ele vai, imediatamente está pensando como ele vai se vestir para ver como ele vai se mostrar depois. Então, acho importante abrir esses debates. Mas vamos convidar também a todos os que estão participando, assistindo esse podcast, a fazer perguntas. Se tem perguntas, dúvidas ou querem saber algo específico sobre o mundo da neve, sobre indumentária, sobre como se preparar, vamos deixar na parte embaixo desse podcast as informações e os contatos de iCloset, de Dai e do Gastão, para que eles possam também ter contato com vocês. Continuando com o nosso podcast, eu preciso perguntar para o Gastão. Gastão, quando um passageiro ou um esquiador chega em uma das lojas da Duque, qual é a primeira peça que você sugere que essa pessoa compre? Se ele nunca comprou e está indo pela primeira vez, o que você recomenda de indumentária que ele tenha como primer investimento? Es una buena pregunta. Creo que también se puede conectar un poco con la anterior de qué manera está bueno vestirse a la hora de ir a la montaña. Y siempre preguntamos también en qué periodo piensa ir a la montaña, porque ya sabemos que no es lo mismo ir a la montaña en plena temporada de mucho frío que ir ya casi al final de la temporada donde ya está más primaveral. Muito bem, Gastão, desculpa te interromper. Profundiza nesse ponto. Acho muito importante. Então, você está dizendo que não temos apenas uma mesma condição climática no percorrer de uma temporada de inverno? Correcto. Ok, pode profundizar. Entonces, dependiendo si vas a ir en plena temporada, por lo general aconsejamos una campera técnica que tenga prestaciones para hacer el deporte, pero al mismo tiempo que tenga algún tipo de insulación, pluma sintética o algún tipo de aislante térmico. Isso entraria em que parte da peça essa insulação? Es de la campera final, la última capa. Seria o recheio? Você está se referindo ao que vai entre o tecido externo e o tecido interno, tem uma camada de insulação que seria um tecido adicional. Seria uma espécie de sanduíche. Exacto. Ok. Porque existen prendas que vienen con insulación y prendas que vienen sin insulación. Vos podés utilizar una prenda como le llamamos pluma o plumín o pluma sintética, una prenda que sea de ese material y sobre esa prenda una campera que sea únicamente impermeable, una única capa, que no proporciona abrigo. Esa manera de vestirse en capas, como sugirió Dai, lo que te permite es tener varios productos, pero te permite poder como costear mejor lo que es la franja de que vos vas a poder ir a la montaña. Porque al vestirte por capas, en un invierno muy frío, aprovechás esa pluma y en una primavera te sacás la pluma y usás la campera sola. Ou seja, você está me dizendo que temos jaquetas que na mesma jaqueta vem duas peças, que elas se unem e que, dependendo da temperatura, você coloca a parte interna ou não. ¿É isso? Sí. Esa es una alternativa y si no, también está la alternativa independientes. Ok. Exacto. Se caso tirar a parte interna, nesse caso dessa jaqueta, já ficaria para uma meia estação, mais um período de primavera, que seria Correcto. mais ou menos metade de agosto, setembro no hemisfério sul, correto? Correcto. Muito bem. Um detalhe muito importante para quem está assistindo esse podcast é que todos os que estão participando aqui praticam esporte. E esse é um detalhe muito importante que eu gostaria de profundizar. Às vezes, quando estamos sendo atendidos em alguma loja, temos pessoas que não praticam o esporte. Então, não sintam vergonha
porque vocês estão por fazer um investimento importante na hora de alugar ou na hora de comprar o indumentária, que tem um custo elevado. Então, não sintam vergonha em perguntar: você pratica o esporte? Porque ninguém melhor de que alguém que pratica o esporte para nos orientar e nos contar da sua própria vivência e da sua própria experiência. Porém, é uma dica que eu sugiro comentar com o vendedor: você pratica o esporte? Se ele te diz que não, porque ele não pratica, não vai ter o conhecimento. Sim, mas se ele pratica, você vai ter uma informação mais de dentro de alguém que está permanentemente utilizando essas peças. É um detalhe importante a levar em consideração. Julie, conta para quem estamos aqui, por que vale mais a pena alugar uma roupa no início da experiência que alguém vai ter? Ou seja, quando o passageiro viaja por primeira vez, é melhor comprar ou é melhor alugar a roupa? Até em muitos eventos que a gente já tem conversado com as agências, né? Até contigo, Fernando, alguns terão o primeiro contato com o esporte. Então, há quem vai amar o esporte, então 90% pode amar, mas 10% talvez não vá continuar a prática do esporte, porque ele é um esporte. Então, acredito que você investir em algo que talvez você não vá viajar todas as vezes para o esporte é uma solução mais inteligente. Isso para quem não quer investir realmente e não faz sentido investir um valor alto. No Brasil, a gente não tem neve, né? A gente tem no Snowland, depois eu quero falar um pouquinho sobre o Snowland, mas para quem realmente mora no Brasil todo, não tem o porquê, porque a gente não tem montanhas de neve. Então, a pessoa acaba viajando a cada 2 anos, a cada 3 anos, a cada 4 anos, e é um investimento que ele vai ficar parado no armário da pessoa. Então, o aluguel, ele é uma porcentagem desse valor de compra. Então, é um investimento muito mais inteligente para o passageiro, para o agente de viagem, onde ele vai ter toda a viagem de neve uma roupa diferente, uma cor diferente. As mulheres, né, gostam muito disso, porque a gente tira foto, a gente não quer tirar foto o ano que vem, quando a Dai for novamente para a Argentina ou para algum outro destino. Ela quer tirar com outra cor, um outro modelo. Se você investe aquele valor, tu vai ter que tirar foto com o mesmo look. Né? Então, o aluguel ele é muito mais inteligente, muito mais prático nessa forma de escolha e também de tirar, né, fotos e vivenciar a neve, a experiência que a neve proporciona. Perfeita a tua explicação. E Julie, você sugere que um passageiro que viaje pela primeira vez alugue uma peça ou 2 peças? E aproveitando, pode nos informar um pouco o custo que tem um aluguel de um macacão por uma semana, para que as pessoas fiquem sabendo também, porque é importante que saibam o valor. E por outro lado, também gostaria de que você explique como funciona a iCloset. Sim? Qual é o procedimento do início ao fim para alguém adquirir uma das peças da iCloset? Não só sugiro, como hoje a gente já comercializa para vocês, agentes de viagens, pelo menos um item, seja um kit de jaqueta e calça ou um macacão, que a Dai já vivenciou a experiência. Então, o agente ele já consegue vender para os passageiros através das operadoras. Então, a gente já tem empacotado, Dai, tu como agência, você pode entrar no teu sistema, por exemplo, da Cativa, e você vai ter um pacote ali para Argentina, já com o aéreo, a hospedagem e a roupa de neve incluída. Um item, pelo menos. Então, tu já consegue comercializar, já consegue rentabilizar a tua agência de viagens com esse pacote já incluso. Né? Então, o teu passageiro vai conseguir parcelar junto, né, o valor do aluguel, onde já é mais prático, né, na venda. Porque a pessoa fala, eu não vou para a neve porque eu não tenho nem roupa para ir. Então, a gente já resolveu essa situação ali, essa objeção do teu passageiro com um item pelo menos. É claro que depois no atendimento a gente pode adicionar mais. Eu, na minha opinião, eu como mulher, eu gosto de levar no mínimo 3 opções. Né? Mas depende da quantidade de dias, né? Então a gente vai personalizando cada atendimento para que leve a experiência adequada para os dias que a pessoa vai ficar na montanha, vai praticar o esqui, mas no mínimo eu como mulher levaria 3, assim, mínimo mais os casacos casuais, com certeza. Legal, legal, legal. Dai, e você preparando a mala hoje para ir para esquiar, mais ou menos quantas peças você acostuma levar? E tens como contar um pouco essas peças?
se são macacões, se são calças, se são jaquetas. Bom, eu acho que, completando o que a Angeli falou, tem algumas peças que a gente pode ter, pode comprar, porque a gente vai usar sempre as mesmas, né? Não precisa ficar trocando com tanta frequência, como, por exemplo, o óculos, que eu acho que é algo bem bacana de você investir, e na bota, que é algo que também não precisa ter vários modelos, não que a gente não goste de ter uma de cada cor, mas uma já daria conta. Agora, quanto à roupa, eu particularmente gosto de alugar, justamente pelo que ela falou, porque eu enjoo, eu não quero estar com as mesmas roupas em todos os lugares que eu vou esquiar, então às vezes é no Brasil, né, no Brasil, perdão, na América do Sul, às vezes eu vou para a Europa, eu não quero a mesma roupa, eu quero diferente. Então alugar facilita isso para mim. Mas eu entendo que, acho que nas minhas últimas viagens eu levei 3 opções também, foi o que ela falou, para não ficar igual em todas as fotos. E eu prefiro o macacão. Acho muito bonita, tem calças e jaquetas incríveis, mas eu gosto do macacão, eu acho mais prático porque eu já tô com uma peça só e para a mulher ele acaba ficando mais acinturado, fica mais bonito nas fotos. E além disso, para esquiar eu prefiro. Eu não gosto de nada muito largo, parece que reduz a minha mobilidade. Então estar ali com menos volume facilita para mim. Então eu prefiro. Legal, legal. Importante destacar que os macacões que muita gente imagina não são aqueles que você parece um Teletubbies. Não. Vamos a aclarar ese punto, ¿no? Porque, a ver, y también coloco aquí, Gastón, conta un poco cómo fue a evolución da indumentaria, porque como comentábamos que a moda comienza pelo inverno, antigamente se utilizaban macacões, mas eran realmente así, muy, bien particulares, ¿cierto? Éramos Teletubbies na montanha. Como foi essa moda? Como foi a evolução da moda? Pode nos explicar um pouco, Gastão, que você deve estar bem por dentro de tudo isso? Imagino que você pesquisa antes de fazer sua colecção, né? Obvio, obvio que sí. Lo que ha cambiado mucho es el tema de la calidad a la hora de los textiles. Eso ha hecho que las telas tengan más impermeabilidad y por ende también el concepto de que sea tan voluminoso el abrigo que llevaban internamente ya no sea tan necesario. Entonces ya nos permite ir a, nosotros aquí en Argentina le decimos mamelucos, creo que estamos macacón, de la misma macacón. Exacto. Mameluco. Ahí va. Que somos un podcast bilingüe, entonces aquí exacto. Se falan 2 línguas no mínimo por podcast. Tal cual. Pero bueno, eso ya nos permite ir a prendas que ya son más estilizadas, en el caso de los mamelucos femeninos, que pueden ajustar en cintura y no quedamos todos más inflados como era antiguamente. Y en el caso de los hombres, que quizás optamos por una vestimenta un poco más oversize, más holgada, más grande, bueno, todavía se sigue manteniendo lo que es la campera grande, los pantalones baggy y toda esa estética un poco más freestyle, freeride, exacto. Sí, indiscutiblemente. Eso está bueno que también lo técnico en las camperas y en los pantalones haya podido mantener esa estética, ¿no? Que se haya podido llegar a esos resultados. Sí, eu particularmente como snowboarder, eu tento seguir a tendência das modas, das cores, mas esse negócio de utilizar a calça justa e a jaqueta justa, não rola, velho. Eu preciso sentir que posso fazer um movimento e me sentir livre. Porque uma das coisas, o mais lindo que tem o esqui e o snow é a sensação de liberdade. Porém, esse negócio de ficar com roupa super colada no corpo que não permite essa sensação de liberdade, realmente não rola. Eu sou muito calorento e para quem for muito calorento também dou essa dica. Gastão me conhece e as meninas também. Eu ando com pouca roupa. Realmente ando com uma calça sem calça térmica, ando com uma camiseta térmica e não coloco segunda camada, e a minha jaqueta geralmente não tem muito abrigo, mas isso sabem por quê? Pela sensação de liberdade.
Você estar fazendo snowboard e sentir que a roupa não fica te impedindo movimentos é sensacional. E uma coisa muito importante também a comentar, para quem não ainda teve a possibilidade de esquiar ou praticar snow, é que a sensação térmica corporal na hora da prática do esporte é totalmente totalmente diferente do que vocês imaginam, porque geralmente as pessoas pensam, vou para a neve e preciso me agasalhar e levar o cobertor que eu utilizo para assistir o filme no sofá e luva Não, de forma alguma. Tem, como Gastón comentou no momento, a temporada de inverno, ela tem etapas, tem fases que as tormentas elas entram nas montanhas e a sensação térmica abaixo de zero é maior. E depois temos outros meses, como, exemplo, agosto, setembro, no hemisfério sul, e março, abril, maio, no hemisfério norte, que dá para esquiar ou praticar snow com bem pouca roupa. Então, essa imaginação que alguns têm de preciso me agasalhar e me vestir como se for para a Antártida porque vou num lugar com 25 negativo, é mais fantasia que realidade. Eso es algo que también a la hora del cliente venir a pedir algún tipo de abrigo, eso siempre se pregunta de si vas a ir a la nieve o vas a ir a practicar deporte a la nieve. Porque son lo que vos bien comentabas, no es lo mismo ir a tomarse un chocolate caliente sentadito en la nieve que ir a practicar esquí o snowboard, donde el calor por la actividad es diferente. Exatamente, para somar o que o Fernando falou sobre até uma percepção nossa, e vocês como snowboarders, os homens preferem o kit calça e jaqueta, é o mais comum realmente, e para quem pratica o snowboard, diferente do esqui, a calça e a jaqueta pode ser mais confortável. Então, como o Fernando falou, ele dá um pouco mais de liberdade nos movimentos para o snowboard. O esqui, ele já tem uma base mais sólida, você consegue ter movimentos diferentes do snowboard, mas quem pratica snowboard às vezes prefere a calça e a jaqueta, da qual a gente também fornece, mas para o esqui, o mais comum para as mulheres, por exemplo, é o macacão, mas para homens a calça e a jaqueta é com certeza sucesso aí. Então a gente trabalha nos dois mundos, os homens e as mulheres, que ninguém quer passar frio e todo mundo quer viver o melhor da neve. Legal, legal, legal. E uma coisa importante que imagino que vocês como esquiadores e snowboarders devem ter percebido. Vocês viram como na época dos anos 80 e 90, vamos falar aqueles que temos uma certa bagagem, certo? Porque esse podcast não só pela geração C, sino a nossa geração também acompanha. O esquiador se vestia mais com roupa colada no corpo e o snowboarder era mais freaky, certo? Era mais rebelde, mais. Mas a partir dos anos 2000, Gastón, me corrige se estou certo ou errado, houve uma unificação. O snowboarder começou a se vestir de forma tal que o esquiador também começou a se vestir mais parecido ao snowboarder. E aí quero reforçar algo que o Gastón comentou, a importância da evolução tecnológica dentro do mundo da neve, porque os tecidos começaram a ser tão importantes e térmicos de tal forma que contra menos roupa e mais impermeabilidade, mais soltura e mais conforto. E o esqui e o snowboard tiveram um momento onde começaram a se unir muito mais. Eu me lembro quando eu era novinho, que tinha na época do 90, que era rivalidade esqui versus snowboarder, né? Ou seja, tu ia numa montanha, era snowboarder e meio como que te olhavam, esses, né? Esses que vão descer pela montanha. Aí o snowboard incorporou o freestyle.
algo que não existia, certo? Porque só tínhamos o esqui alpino, aqueles esquiadores alpinos que são aqueles que utilizavam a roupa mais colada no corpo. Aí o snowboard entrou e ele abriu para o esqui o freestyle. E o esquiador começou a fazer manobras de freestyle, participar de snowparks, participar de fora de pistas já mais radicais. E o esquiador acabou adquirindo a moda do snowboard. Estou certo ou errado, Gastón? Es completamente así. Ou seja, esquiadores, por favor, muito mais respeito com os snowboarders. Dai, me conta. Agora, hoje você já é uma esquiadora com experiência, que leva vários grupos de meninas e viaja com mulheres. O que você recomendaria para uma passageira que está viajando pela primeira vez, para ela montar a sua mala? Quais são as coisas que você diria como mulher? Agora, não queira ficar bem com a gente. Como mulher, o que você recomenda que não pode faltar na mala de uma futura esquiadora? Bom, eu acho que é o básico, independente de você já estar esquiando há mais tempo ou não, existe um básico que você tem que levar, né? Que são as roupas térmicas, as meias, o óculos. Não tem como, é bem ruim você ficar o dia todo ali na neve sem uma proteção nos olhos. Tem que ter luva. Eu não consigo esquiar sem luva. Tem gente que consegue, eu preciso ter. E não é qualquer luva também, tem que ser uma luva apropriada. Então, entendo que tem que colocar na mala. E as roupas próprias para isso, que são ou as calças e as jaquetas ou os macacões. Eu gosto dos macacões, então tem que ter, não tem como você esquiar com outro tipo de roupa. Eu já vi mulheres comprando roupas em lojas alternativas, lojas de departamento, por exemplo, e que vendem roupa de neve e se arrependeram amargamente, porque apesar de parecer uma roupa de neve, elas não eram preparadas para isso. O tecido, né, a gente estava falando sobre isso. A tecnologia que aquilo foi feito, não é próprio para neve, apesar de estar escrito que é. Então, eu entendo que para você montar uma mala que você não vai se arrepender, não vai passar nenhum tipo de perrengue, você tem que colocar nessa mala peças apropriadas de verdade. Está faltando que não pode faltar na mala chapinha, secador de cabelo. Isso com certeza, gente. Babyliss, porque eu, por exemplo, eu vou esquiar de cabelo feito com Babyliss. Como chama aquele negócio que deixa o cabelo crespo? Como chama aquele? Babyliss. Então, tem que fazer. Então, seja honesta com nossa audiência. Dai. Tem que se maquiar. Eu não vou esquiar sem me maquiar. Claro que tem dias que eu faço 2 trancinhas aqui para esquiar, que fica mais prático, mas depois para o after ski eu dou um jeito de arrumar o cabelo. Aqui está explicado por que a mulher brasileira viaja sempre no mínimo com mala de 23 quilos, mais mala de 10 quilos, mais uma bolsa de 10 quilos mais. Com certeza. Isso que eu não falei da parte da noite, né? Que a gente tem que ter os casacos, um vestido diferente, uma bota de salto, porque né, não é só viajar, a gente tem que estar estiloso. Mas tu sabes, eu que tenho a possibilidade, pelo meu maravilhoso trabalho de viajar por todos lados, que todo esse investimento que a mulher brasileira, vamos destacar e coloco em negrita novamente, que a mulher brasileira faz de levar toda essa roupa, depois se destacam por completo. Porque tu vai para a Argentina, vai para o Chile e a atenção da macharada inteira está sobre as brasileiras. E dou fé disso porque vocês conhecem muito bem a minha mulher, que acompanha um pouco todo esse mundo, não? De estar super estilosa durante o dia e super estilosa durante a noite. Então, tudo isso, queridas companheiras e amigas mulheres, batemos palmas nos homens porque vale realmente a pena. Deixam a montanha muito mais linda que nós homens. Somos más sencillos nosotros. Nós com uma... 3 cuecas. 3 cuecas, 3. 3 meia. Uma máquina de afeitar e um desodorante, estamos feitos. Sabe o que me veio agora, Fernando? O que os homens gostam
além de ver, né, a gente gosta de se sentir bem vestida na neve, que é um cenário que a gente brasileira não está acostumado, né? Então, por isso que a gente tira fotos e fica lindo e chama atenção. Mas os homens, por exemplo, os nossos clientes, eles gostam porque eles economizam dinheiro alugando casaco, alugando macacão, alugando... Porque se ele tivesse que comprar para presentear a esposa, ele ia gastar muito mais, ele ia gastar aí perto de quase 10 vezes mais do que só alugando, dependendo do item. Então, a economia ela é muito grande no bolso do nosso passageiro, do nosso, né? Então, o casal que vai viajar, em vez de ele gastar, né, vamos colocar aí R$ 8.000 em roupa, ele vai pagar ali parcelado junto com o pacote da agência, que ele nem vai sentir, e é uma porcentagem pequenininha ali do valor total, né, do que a pessoa iria gastar comprando, e assim, nem sempre, né, com a assessoria que a gente dá sobre tamanho, né, às vezes a pessoa compra, vem e não dá certo o tamanho, com a gente realmente pega todas as medidas, né, pergunta se prefere um pouquinho mais solto, um pouquinho mais justo, a gente sempre, né, tem essa margem ali para que fique bem confortável para o passageiro, e os homens e mulheres adoram. Julie, e quanto custa o aluguel de um aluguel básico da iCloset para ir uma semana para esquiar? E é independente da quantidade de dias, tá, Fernando? Se o teu passageiro vai viajar por 10 dias, 15 dias, 5 dias, normalmente as pessoas ficam mais dias, né? Então, que sejam 10 dias. É independente da quantidade de dias, nos sistemas das operadoras, né, tu pode já alugar, independente, o valor final do passageiro é 869 atualmente. Né? E nesse valor vai 3 acessórios juntos, então gorro, cachecol e luvas, a luva impermeável, como a Day falou, própria para esqui, e esse valor já está com a entrega e a retirada na residência da pessoa, então o envio e o retorno. 869 seria 869? Isso, né, ou um kit de jaqueta e calça, ou um macacão, com Só? entrega, envio e retorno. Só isso? Somente. Gastón, e tens como me passar em dólares o valor, Gastón, mais ou menos. Quanto custa uma jaqueta básica e uma calça básica para quem está se iniciando que quer comprar? Apenas para dar informação importante de custos, que acho que vale a pena. Sí. Algo básico, pero bueno, de muy buena calidad, o sea, una campera que va a durarte varias temporadas, no descartable, no, una prenda buena. Estamos hablando de primeras marcas, como por ejemplo puede ser una campera de Duque. Más o menos tendríamos que estar hablando de, para que voy a hacer la cuenta. Uma meia, sim, por cima. $200. $200. 2 por 5, 10. R$1.000. E essa prenda seria uma jaqueta, correto? Una jaqueta. E essa jaqueta tem uma vida útil de quanto tempo? Con un buen cuidado puede llegar a durar varias temporadas. Ok. E que seria um bom cuidado? Estava te conduzindo por aí. O que seria um bom cuidado de uma jaqueta ou uma calça impermeável que alguém compra para praticar esporte? No me refiero justamente a la práctica del deporte, de rayarla, de caerse, de eso. Más bien pasa por los lavados. Opa. Pode profundizar en isso? Sí, está sabido que los lavados van deteriorando las membranas. Entonces, se trata de cuántas veces la vayas a lavar. Por eso se dice una campera, una temporada, una lavada. Y es una prenda que queda exclusivamente guardada para esa ocasión. E com isso pode durar muitos anos. Olha que legal. Tem uma dica aí, um truquezinho que também anotem aí do tio Fernandinho. Como em lugares de montanha, geralmente, meninas, isso acontece com vocês permanentemente quando viajam, temos um problema enorme, o cheiro. Mas não estou me referindo à catinga pessoal de cada um, né? Não. Estou me referindo dos cheiros nos restaurantes de montanha. Quando você entra num restaurante de montanha, tem risoto, tem fogo a lenha, né? Tem aquele, né? São restaurantes de montanha. Então, a roupa absorve esses olores, e isso
fica na prenda, né, meninas? Que aí vocês chegam depois no hotel e começam, ai, mas minha jaqueta... Bom, tem algum truque para resolver isso durante a viagem? Fernandinho tem uma aqui, boa pra caramba. Olhem isso aqui. Por quê? Porque se eu chego a entrar na minha cabana ou no meu hotel e estou com cheiro de fumaça, a minha esposa me faz dormir fora. Então teve que aprender uma técnica para resolver isso. Qual é a técnica? Na hora de vocês tomarem banho, peguem um cabide, coloquem dentro do banheiro, certo? Abram água quente, deixem esse vapor ficar bem durante meia hora e depois que aprenda a umedecer pelo vapor, que é o que estava falando o Gastão, né? Do como manter. Depois que essa prenda ficou com esse vapor da água quente, você coloca no sol e deixa ela por algumas horas secar. E aí o cheiro sai. Anotem ali, dica de Fernandinho, Experts in Neve, después me contan. Una más que podés contarte que... Por favor. Que la aprendí de vos. Oh. Las Crocs. ¿Cómo Crocs, es eso? El calzado Crocs, después de la bota, cuando uno se saca la bota, cuando llega al hotel, es el calzado ideal. Sí, sin duda. Crocs, chancla, exacto. como... Mas aí que tá. Aí eu entendo o público brasileiro que talvez não está acostumado a lidiar com frio, certo? Então, na hora de tirar uma bota, colocar tipo uma Havaiana, uma Crocs, e fica um pouco assim, né? Por causa do frio. Mas é muito importante, sim, levar em consideração o seguinte: qual é o elemento de indumentária que a gente tem que levar muito mais que os dias que a gente vai permanecer? Meia. Medias. A meia é o acessório que nós precisamos trocar permanentemente. Por quê? Porque, como explicava Gastão em uma parte do nosso podcast, o suor é nosso inimigo. E se a gente está fazendo atividade física, a meia é o primeiro que começa a suar, o nosso pé. Então, por que temos que levar muita meia? Porque a ideia é que quando você terminou de praticar o esporte, a primeira coisa que deve tirar, uma vez que tirou a bota, é a meia. E deve colocar uma meia seca, certo? Mesmo que você pense que não suou muito, faça isso. Existem no corpo 3 pontos térmicos que são extremadamente importantes para nossa sensação térmica no corpo: a nuca, a parte lumbar e os pés. Por isso as jaquetas vêm com capuz. Justamente para que quando está nevando e a neve começa a cair e ela começa a acumular aqui, tudo isso molha, entra pelo pescoço e acaba molhando nossas costas. Por isso a jaqueta tem um capuz e é tão importante esse capuz. No que tem a ver com a parte lumbar, vocês viram que a jaqueta geralmente tem uma parte mais longa abaixo da bunda. Justamente porque quando você tem, como explicava a Julie, muito contato com a neve, você senta na cadeirinha, talvez você não cai, mas está nevando muito, sentou na cadeirinha, por lógica, quando você levantou, está molhado. Então essa parte mais prolongada da jaqueta que vai até baixo da bunda é para isso, para evitar esse contato com o frio. E os pés? Mas se os pés você não tira, não troca a meia, imediatamente que tirou a bota, corre risco de ter esse choque térmico que pode depois ocasionar uma gripe. E pegar uma gripe ou um resfriado no primeiro, no segundo dia de uma estadia de 10 a 15 é a pior coisa que pode acontecer. Porém, meninas e meninos, amanhã todo mundo compra meia. Do que tem meia para venda, né? Sí, Saben sí. que eu queria, Gastão, queria que tu comente um pouco algo que a Dai abriu a porta e achei muito interessante. E Julie, também quero a tua opinião, porque você também pesquisa muito sobre indumentária e pode ser bem valiosa a tua opinião. Coloco na mesa para vocês
comentar em cada uma a sua experiência. Cuidado com as prendas que você vê para moda que dizem ser para neve e não são. Cuidado. Se vocês pegam todas as marcas que hoje oferecem produtos de montanha para neve, de 10 marcas, apenas 2 são realmente impermeáveis. As outras 8 são mentira. Gastão, abro o jogo ali, começo você. Como devem saber os passageiros que a prenda que estão alugando ou comprando realmente é impermeável? Fundamentalmente, al tacto, la tela es una tela que no tiene poros, no es similar a las telas que estamos acostumbrados a ver como un algodón o un polar que se ven, que si la ponemos contra una luz, la luz pasa a través de la tela. No debería tener que pasar. Si no pasa la luz, no pasa el viento, no pasa el agua, porque la luz cuesta que pase por un textil impermeable. Y otro detalle que tiene que tener una prenda para ser realmente impermeable es que sus costuras estén termoselladas por adentro. Si querés, puedo ir a buscar una campera para mostrarte puntualmente cómo deberían estar termoselladas. Acá, a jaqueta ya debería estar ahí, querido. En cuanto vai procurar jaqueta, Juli, por favor, resolve ese problema que ese argentino é meio lerdo. Conta um pouco como você acha que uma pessoa pode... O que uma pessoa deve fazer para saber se a prenda é realmente impermeável ou não? Primeiro falar com a iCloset, né? Produtor, anota aí, anota aí, o patrocínio da iCloset não para de vender seu peixe, produtor. Não para de vender o peixe. Vou deixar aqui nossa central de vendas, nossa central de cadastro das agências, para que vocês, todo mundo, fale com a gente. Muito bem, Juli, muito bem. Pode continuar com a sua explicação. ¿Quer terminar, Gastón? Sí, perdón. Bueno, algo más que tienen que tener en cuenta es el tema de lo que son los cierres o zipper, que tienen que ser también impermeables. Tens como aproxima mais a jaqueta isso, o máximo que puder para ver. E deixa um segundinho ali para eles verem. Dá para ver que esse zíper está selado. Ou seja, o zíper deve ser selado para que seja impermeável. Não adianta de nada que o tecido seja impermeável se o zíper não for selado. Exacto, Lógica, ¿no? Son todos cierres impermeables. En este caso, puntualmente esta campera van a ver que no están cosidos los cierres, están pegados. Entonces también se evita el ingreso de agua por las costuras que coserían el cierre. Y después internamente van a poder ver lo que yo les comentaba de las costuras que están termosellando toda la prenda. Ou seja, só para reforçar isso que Gastão está explicando, tem prendas que são costuradas e depois, por cima dessa costura, seladas. E tem outras prendas que não são costuradas, são seladas imediatamente. São diferentes técnicas de que a prenda seja impermeável, correto? Exacto. Então, é muito importante características a levar em consideração, que o tecido seja impermeável, que a costura seja selada e que o zíper seja selado. Impermeable. Sí. iCloset, queremos tua explicação agora. Até vou pedir depois, mas fico feliz com o feedback da Dai, que usou a iCloset dos macacões, que é uma preferência das mulheres para esquiar, para o esporte. Então, eu vou falar, o Gastão mostrou a jaqueta, mas eu vou falar agora dos macacões, que realmente eles são técnicos, então eles são próprios para montanha, próprios para o esqui, para o snowboard também, se a pessoa quiser, mas para o esqui fica realmente, é uma das escolhas da maioria das mulheres. Vou pedir a licença do nosso Fernando, a Bianca, que é maravilhosa e esquia, já usou muitos iClosets. Ai, Bianca! Se o editor permitir, colocar uma foto da Bianca usando os macacões. Por favor! Já estou com saudade da minha mulher, porém pode colocar uma foto aí, sem problema. Porque mais do que
só mostrar o produto, é a experiência. A iCloset não é só produto, ela é uma experiência de receber em casa, né, na praticidade de ir em casa e poder viajar para qualquer destino do mundo. Então, nos sistemas das operadoras, das agências, você pode pesquisar. Seja o Ushuaia, acabou de vender agora há pouquinho, entrou o pedido do Ushuaia, seja a Argentina, Neuquén, Cerro Baio, Alpes franceses, enfim, qualquer destino do mundo, nos sistemas vocês podem pesquisar. Então, os itens estarão lá disponíveis de uma forma prática para o agente poder comercializar, né, os produtos de alta tecnologia e que vestem, como a gente acabou de mostrar aqui, né, as fotos na montanha. Eu estava olhando o Instagram da Dai, as fotos ficam lindas, né, realmente, e já estou imaginando a Dai usando outras cores, né, seja vermelho, seja azul, seja preto, todas as cores possíveis para que realmente tenha, né, novas experiências e a evolução no esporte, que já estou sabendo que a Dai já está profissa, e isso é muito legal do nosso lado, ver a evolução do nosso agente, do nosso passageiro, evoluindo no esporte e vivendo a iCloset na neve lá e aproveitando o melhor. Dai, e depois da explicação de Julie e do Gastão, como você avalia se uma prenda é técnica ou não quando você vai numa loja, como esquiadora? Quais são as dicas que você daria como esquiadora, além, logicamente, da moda e de olhar o preço? Quais são as dicas que você daria para escolher uma prenda realmente apropriada para a prática de esporte na neve? Bom, essa conversa toda tá me deixando com vontade de esquiar. Acho que eu vou ter que planejar uma viagem. Ai, já tô com saudade. Bom, a temporada... eu vou falar por mim. A temporada vai começar. Bom, eu não sei escolher, vou ser muito franca com vocês, mesmo já tendo ido várias vezes esquiar, eu não saberia discernir se uma peça realmente é apropriada ou não. Então, eu acredito que, para quem, assim como eu, não tem essa experiência de discernir se uma peça é ou não apropriada, a gente tem que ir pelas marcas conhecidas. Então, pesquisar empresas que de fato têm roupas próprias para neve, nem todas que dizem ter de fato são, então eu acho que eu iria em lojas especializadas. Seria isso que eu faria e foi o que eu fiz a primeira vez. Então, ou eu vou alugar com uma loja especializada, ou eu vou comprar numa loja especializada também. Tem as mais famosas e caras, e tem as básicas, por exemplo, numa Decathlon da vida. Então, eu acho que eu faria isso, porque lá é muito fácil, por exemplo, numa Decathlon, você entender o que é, o que não é para neve, o que é impermeável, o que não é, porque tá tudo muito explicado. Ou alugar com uma empresa como a iCloset que é especializada nisso. Eu não saberia escolher de outra forma. Mas a minha dica é, fuja de qualquer marca que você não tenha certeza, que você que não tenha um histórico, digamos assim, de neve. Legal, legal. Eu queria profundizar um pouquinho, queria a informação de vocês que profundicem nessa pesquisa antes de comprar, porque vocês viram como é hoje, tem neguinho falando, blogueirinhos falando de indumentaria e de coisas técnicas, coisas absurdamente fora do normal. Então, como especialistas, nós responsáveis, achei legal tocar nesse assunto de como pesquisar em indumentária. Gostei do exemplo que a Dai comentou. Procurar lojas especializadas é um ótimo começo e eu vou dar algumas informações importantes. Uma loja especializada sempre tem uma parte de outlet. Às vezes não precisa você comprar de uma loja especializada o modelo desse ano. Tem destinos, tanto na Argentina, no Chile, na Europa, que tem uns outlets muito legais, onde marcas reconhecidas a nível mundial têm preços 50, 60 off. Então, isso abre o leque porque os passageiros que não têm experiência muitas vezes pensam que viajar para a neve é algo extremadamente caro e não é assim. Temos uma evolução em tudo que tem a ver com a tecnologia e também com acceder a viagens. Antigamente, você não comprava uma viagem para esquiar em 10 vezes com cartão. Tinha que ser pagamento à vista
e era realmente muito mais cara. O consumo e o aumento do crescimento da neve fez que os preços dos ski lifts, das hospedagens, sejam hoje muito padronizados. Então, mesmo acontece com o lance da roupa. A roupa, você pode comprar uma peça extremadamente cara de uma marca reconhecida, mas também pode comprar uma peça de outlet de uma marca reconhecida e vai funcionar perfeitamente igual. Talvez não tenha aquele detalhe de um último modelo, mas sim vai atingir as necessidades que o passageiro tem na sua primeira experiência com a Mundo da Neve. Quero novamente convidar a audiência a fazer as perguntas que quiserem, ou se quiserem entrar em contato com cada um deles, volto a repetir que vou colocar os instas e as contas de cada um para vocês tirarem dúvidas e esclarecer esse assunto. Agora, como eu gosto de dar dicas, eu vou dar uma dica simples para saber como escolher uma prenda impermeável e você ter e não correr risco de ser enganado. Muito simples. Na hora de você alugar uma roupa ou comprar uma roupa, é muito prático esse exercício. Peçam um copinho de água, peguem o tecido, peguem a jaqueta e coloquem um pouquinho dessa água que está no copo. Se essa água se mantém na jaqueta e se transforma em uma grande gota de água e você coloca o dedo e ela não tem filtração, essa jaqueta é impermeável e vocês podem alugar ou comprar sem problemas. Esse é um exemplo que eu dou sempre, muito prático, que nenhuma loja que você vai investir $200 ou R$1.000, R$800 que comentou a Julie, um aluguel, vai deixar de fazer esse teste, certo? Então, essa é uma dica, também anote ali, do tio Fernandinho, para vocês comprarem, fazer um investimento e não correr risco de ser enganados. Essa prenda é impermeável e, cara, estou começando nisso aqui. Como sei que é realmente impermeável? Gastón, que tu achou da minha dica? Sí, eso es una técnica que los vendedores, que cuando decimos es impermeable y puede que alguien no lo crea, pero por favor, y le tiramos agua encima. Claro. Pero algo a tener en cuenta es que puede haber prendas que hagan la gota, pero hay que fijarse cómo es la gota. A ver, profundiza en eso. Las prendas que son muy impermeables, la gota debería generar un efecto idéntico, ya casi no hay, como para tenerlo visto, pero a algunos siempre se nos habrá roto algún termómetro de mercurio. ¿Se les rompió alguna vez un termómetro de mercurio? Sí. Vieron que queda disperso el metal en forma parecen bolitas, por así decirlo. La gota sobre la campera tiene que formarse Chaqueta, como una bolita. Gastón, chaqueta, estamos no Brasil. Chaqueta. Perdón. No es tan difícil. Sí. Sobre la chaqueta tendría que quedar más redonda la gota. Si se esparce como un charco, no es tan impermeable. Ok. Puede tener impermeabilidad, pero no tanta. Ou seja, você está dizendo que temos diferentes impermeabilidades? Correcto. ¿Pode contar un poquito más sobre eso? Puedo contar un poco más. La unidad con la que se mide la impermeabilidad en los textiles se llama columnas de agua, o serían columnas de agua por centímetro cuadrado, es la unidad. ¿Esto qué significa? Que es la cantidad de mililitros de agua que soporta la tela en un centímetro cuadrado. Por lo general hay de 3.000, hay de 5.000, 10.000, 12.000, 15.000 columnas. Y lo que se aconseja para lo que es un ambiente de montaña es una impermeabilidad superior a los 10.000.
Un 8000 alcanzaría, sí, quizás para un esquí o snowboard de primavera, pero idealmente sería mejor a partir de 10.000 hacia adelante. Eso sería la impermeabilidad acorde a lo que es la exigencia del deporte. Ou seja que, no mínimo, uma prenda estándar, estamos falando de uma Sim. prenda estándar, que Sim. seja impermeável, deve ter 10.000 columnas de água para ser, digamos, um padrão básico, correto? Correcto, correcto. E lembrando que essa impermeabilidade, vocês viram o podcast de hoje, me desculpem, mais técnico, impossível. Nossa audiência, depois desse podcast, não pode dizer que realmente a gente não se esforça para que o podcast seja enriquecedor. A impermeabilidade que está contando Gastón é tão importante quanto a respirabilidade. Ou seja, o mesmo tecido é impermeável, mas respira. Se não, lembram o que estávamos comentando? O suor? Se eu tenho uma peça impermeável que não respira, é porque peguei uma sacola de lixo do mercado. Lembra aquela de 100 litros? y abrió el pescozo y metía cabeza. Claro, eso sería impermeable, mas no respira. Entonces imagina el suor que eso causa. Por tanto, la idea es que la jaqueta tiene que ser impermeable y respirável. Correcto. Muitos dos nossos clientes falam que somente um macacão em dia, somente um macacão já é suficiente. Então, como você está praticando esporte, né? Esporte você tem a respiração, né? Tem a emoção, porque eu, quando pratico, eu me sinto eufórica de estar esquiando. Então, a gente sente mais o calor mesmo do esporte. Então, às vezes, você nem precisa de tantas camadas, né? Vai depender, claro, do clima externo, mas que tu não vai precisar de tantas camadas no sentido de depende muito do dia que você tá na montanha, né? Mas as peças técnicas realmente elas fazem a diferença. Até, por exemplo, meu ski pass para colocar, né, na manga é prático, né? Então são peças que já estão próprias para o esqui, né? Então você coloca teu ski pass aqui e pode subir e descer a montanha quantas vezes quiser com conforto, né? E peça técnica para o esqui, para o snowboard e também para quem só vai brincar na neve, as peças também são adequadas, né? Então tem que ter, né, quem vai com criança, quem vai, né, brincar com fazer anjinho, realmente precisa também ter uma peça técnica e muitas pessoas, Fernando, aproveito, acabam deixando para alugar no destino. Porém, hemisfério norte a gente sabe que não é comum de ter, né? E no hemisfério sul a gente não garante também a qualidade. Tem lugares que acabam alugando e nem lavam os itens. Isso é legal de destacar, que os nossos itens, né? A pessoa não tem nenhuma tarefa de lavar, a pessoa devolve, né? A gente faz todo o processo de higienização, lavagem e depois, né, vai para uma próxima pessoa. Então é super simples da pessoa não ter que todo esse trabalho com a lavagem e a gente garante a qualidade dos itens. Muito bom. Ótimas explicações de Julie, muito enriquecedora. Quero abrir uma porta agora. Já falamos de jaqueta, falamos de calça, falamos de macacão, falamos de meia, certo? Falamos de chapinha, secador de cabelo. Agora, quantos são importantes para vocês três os acessórios que não têm a ver com jaqueta calça? E não estou me referindo a luva e toca. Estou me referindo a snow goggle, estou me referindo a buff, certo? Aqueles buff. Porque isso é realmente, muitas vezes, o que dá um charme. É o que dá o destaque. Às vezes você pode estar com uma jaqueta preta, básica, de aquelas que compramos em uma outlet, em algum lugar que a gente for de $100, correto? Mas se estou com um snow goggle super estiloso, com lente, né, com espelhado, o quanto é importante dar para ti os acessórios na hora de você se vestir para ir para a neve? É isso que você falou. Eu acho que o óculos ele acaba dando um diferencial,
né? Dependendo do modelo, enfim, da lente, da cor que você escolhe, combinando com a sua roupa. Acho que é como se fosse o nosso brinco, né, para as mulheres, como se fosse o acessório que a gente usaria normalmente. Então, ele faz toda a diferença. E fora do momento que você está esquiando, eu acho muito legal as botas. Então, nós mulheres somos apaixonadas pela tal Moon Boot. Então, dão todo o charme Mombuche, também. mombuche. Sempre que escuto a palavra mombuche, Sua mulher ama, por sinal. Então, dá toda a diferença na nossa roupa. me dá referência a um produto que eu conheço que é caríssimo. Mas é muito útil. A mombuche, para quem não conhece, é a baiana das mulheres em bota. Eu Pra nunca mim, com utilizei, mas a minha mulher utiliza mombuche e realmente é algo extremamente prático. E eu realmente dá um charme na É um mulherada charme. pós-esqui sensacional. Sim. Tem um feedback de cliente que é até uma história um pouco engraçada, tá? Dessa Moon Boot, que nós não trabalhamos com a Moon Boot justamente por conta até desse feedback, de alguns outros feedbacks de clientes. A gente trabalha com outras marcas de bota, porque a Moon Boot, ela é gigante para colocar na mala. Então, os nossos clientes, quando você vai colocar uma Moon Boot na mala, ela ocupa metade de uma mala. E daí você não vai ter espaço para levar, né, as outras roupas, então ela é muito volumosa. Então a Moon Boot, além de ser caríssima, realmente ela é muito cara, ela ocupa muito espaço na mala. Então a gente, como uma solução prática, inteligente, a gente trabalha com peças mais compactas para realmente quem às vezes vai com uma mala de mão, porque tem, né, o passageiro que vai com mala de mão apenas, ela não ter essa dificuldade com relação às malas. E também um detalhe importante que vem umas dúvidas dos nossos agentes e passageiros nossa, mas como que eu vou levar todas essas roupas? É muito volume. A gente manda em saco a vácuo. Então, os macacões, as jaquetas, as calças, elas vão em saco a vácuo. Então, ela fica bem compacta. Então, é prático, né, para poder colocar na mala e realmente até sobrar espaço para lembrancinha, para quando tu voltar, né, tu ter espaço para trazer, né, também alguma compra que faça eventualmente. Mas a gente manda tudo em saco a vácuo, embalado para o passageiro ter esse espaço liberado na mala. É válida a informação que passa a Julie, mas eu particularmente viajo com meu equipamento de snow. Não tem, velho. Me desculpa, minha bota, minha prancha, meu capacete, minha jaqueta, minha calça, tudo bem. Eu faço viagens por um período que se justifica. É como a Julie falou, se eu vou uma semana, não vou gastar em excesso de equipagem para levar um equipamento. Mas o que eu faço com respeito às botas, dica, tipo o que estava explicando a Julie, eu coloco muita coisa dentro da minha bota. Ou seja, tu pode pegar tua bota e pode colocar snow goggles, perfume, um monte de coisas que depois tu acaba deixando espaço para outro lado. Agora, sim, sem dúvida alguma, as roupas de inverno, as roupas de esqui são voluminosas. Então é importante, senhor querido e amado passageiro, saber que não tem como fugir de que a sua equipagem seja voluminosa. Faz parte do mundo da neve, certo? Você deve estar bem preparado, você deve estar confortável, você deve estar aquecido e precisa dessas roupas. Se você não entender isso, lamentavelmente a neve não é para você. Pega a cadeirinha e vai para a praia com uma caipirinha, um coolerzinho e vai estar perfeito. Sunguinha, havaiana e resolveu. Agora, se quer entrar no mundo da neve, infelizmente tem que fazer amizade com a bagagem, tem que fazer amizade com as malas. E eu recomendo para aquelas pessoas que estão já se iniciando e têm possibilidade de comprar seu equipamento e preferem viajar com seu equipamento, algumas informações fundamentais. Primeiro, se você vai fazer uma compra de equipamento pela primeira vez, jaqueta, calça e roupa térmica. São as primeiras coisas que você deve comprar para se iniciar. Se depois você quer comprar mais produto, em segundo lugar, snow goggle e luva, certo? Um bom snow goggle faz toda a diferença em um dia de tormenta, faz toda a diferença em um dia nublado,
Mesmo um dia de sol, às vezes o sol está tão forte, tão intenso que um óculos apenas não segura. Mas, e é muito importante porque faz parte da indumentária um bom snow goggle. Tá? E por último, quem tem possibilidades, a bota. Se eu tenho que escolher entre minha prancha e minha bota, o que não vai deixar de fora da minha viagem é minha bota. Por quê? Porque a bota, uma vez que você comprou, que você experimentou, que ela se adaptou a seu pé, faz toda a diferença. E vocês que esquiam, meninas, com o caso da bota de esqui, sabem do que eu estou falando. Você pega uma bota e uma bota que não for adequada pode estragar sua viagem. É simples assim. Por isso é muito importante você levar um tempo muito dedicado a escolher a bota certa no momento do aluguel. Se eu chego numa estação de esqui e eu tenho que pegar meu equipamento, pessoal, faça isso com tempo. A prancha, o bastão, é mais pouco provável que dê errado. Agora, a bota é fundamental. Ela tem que encaixar de uma forma bem específica para que nosso pé não sinta dor, para que nosso pé não se machuque. Então, essas são dicas bem importantes que são para acrescentar. Legal acrescentar que a gente está falando de duas botas distintas. Aqui tu tá falando da prática do esporte, a que você vai colocar no esqui, né, e no snowboard. Essa é uma bota específica para montanha, onde às vezes normalmente aluga junto com quem vai alugar o equipamento de esqui na montanha, já vai alugar a bota junto, que é aquela que você encaixa no esqui. Sim, a bota técnica. Bota técnica. A bota técnica, para quem está chegando aqui no podcast e está iniciando no mundo da neve. E tem a bota que é para você passear nas ruas, que tem que ser impermeável e aderente na neve, porque a neve escorrega. Né? Então, você vai passear na rua, você vai, né, andar pela rua, tem que ter a bota que tem ela tem umas garrinhas embaixo para você não escorregar. Então, essa é a bota que, por exemplo, a gente aluga, onde você vai poder, né, usar os casacos casuais, os macacões, jaqueta, calça impermeáveis e as botas próprias para andar na neve, né, que não é a do esporte em si, e sim a de passear pelas ruas em qualquer destino aí do mundo. Perfeito, perfeito. Agora, quero saber o seguinte. Dai, começa teu dia, certo? Sim. Como você se viste em função das condições climáticas? Não é mesmo esquema me vestir se está nevando, se está sol ou se está muito frio. Como você avalia o que você vai utilizar, certo? Antes de começar teu dia de esqui. Então, é muito comum a gente ver, por exemplo, as mulheres que estão tanto com macacão quanto com calça, se esquentou demais, abaixar o macacão ou tirar a jaqueta e ficar só com a térmica. Então, se eu tô esquiando e o sol tá muito forte, claro, se tá fazendo atividade ali, você vai sentir calor. Eu abaixo, geralmente, tiro as mangas e abaixo o macacão. Então, geralmente eu saio mais fechadinha, com mais peças, e depois eu vou tirando durante o dia. Tá, ok. Mas aí você tá me dando uma explicação durante o dia. Eu tô te perguntando, você Sim. tomou café, vai pra montanha, o que você faz? O que você avalia para se vestir? Então, eu acho que é isso mesmo. Eu dou uma olhada no clima, olho sempre no celular, é o que eu Isso. sempre faço, para ver como que vai estar aquele dia, porque às vezes naquele momento eu tô com frio e depois eu vou sentir calor. Então eu já tenho que pensar no dia e não só naquele momento. E aí, se tiver mais frio, por exemplo, eu vou usar aquele protetor de pescoço e de boca, vou colocar touca, dependendo. Se já está mais quente, eu vou optar por não colocar. E são 3 camadas, geralmente, né? Quando não está tão frio, eu não vou com as 3. Eu vou só com a térmica e o Boa. macacão por cima. Boa. E se está muito frio, daí eu coloco essa básica ali, né? Eu não sei o tecido que é, mas enfim, para fleece ou algum outro tecido como intermediário. Então, vou fazer essa análise todo dia de manhã, com certeza. Perfeito. Gente,
Estava ouvindo a Dai e eu lembro como ela se veste e demais, e ela se produz assim, tipo... Agora está sendo bem simples, mas ela leva uma produção no mínimo de uma horinha antes de ir para a montanha. Tá? Igual que a Bianca, minha mulher, tipo, elas se produzem e levam um tempo. Mas a Bianca se veste rapidinho, até que vai legal. Mas, por favor, homens, não utilizem calça jeans na montanha, nego. Tem gente utilizando calça jeans na montaña. No, Gastón, pantalón de jeans no, viejo. Por favor, un poco de buen gusto. Tem hombres utilizando moletom de lana. No. Isso é antiestético por completo, desconfortável por completo e totalmente até contraproducente para a saúde. Imagine um snowboard de calça jeans. Na primeira vez que sentou na neve já molhou a bunda. Então, peço a alguns homens, porque outros se levam mais a sério essa parte, coisas básicas. Se você vai para uma viagem de neve, vai esquiar, entendemos que alguns fazem um esforço enorme para poder bancar a viagem. Mas, velho, pede emprestado para um amigo, ou me manda um WhatsApp que eu te empresto uma jaqueta, uma calça, mas de calça jeans na montanha, não. Por favor, Não. isso mata o erotismo na montanha. E te digo mais, a gente Liguem para a Julie e pedam um desconto. A gente trabalha em Gramado, e Gramado faz muito frio, né? Não sei se o Gastão conhece Gramado de viajar, daí eu acho que acredito que conhece. E muitos turistas agora, no inverno, vão de jaqueta jeans. Jaqueta jeans não aquece, não tem, né? Jaqueta jeans é só para vento e somente. Então, por que a gente tá aqui e o nosso propósito vai além da beleza, que é importantíssima no nosso caso, mas a proteção térmica. Então, a gente tem, né, todos os itens para neve, para o esporte, mas também as jaquetas casuais. A própria Dai falou, eu vou sair para jantar. A própria Bianca estava em Paris, lá, maravilhosa, na Torre Eiffel, The iCloset, vestindo um casaco lindíssimo, né, de pele. Pele, a gente não trabalha com... iCloset! Lindíssima, lindíssima. As fotos ficam maravilhosas, mas combina com o ambiente, combina com os passeios. Quem que não quer tomar um bom vinho argentino, né, em Cerro Baio, no chalé, num restaurante, vestindo uma boa peça de roupa? Então, tem essa parte, além do esporte, tem a festa após o esqui, né? A presqui. A pré-esqui, onde também você pode colocar um item mais estiloso, né? Ali é festa, né? Então, a gente quer também fazer parte dessa parte da diversão do nosso passageiro, do nosso agente de viagens aí, e gerando boas memórias, né? Eu até queria puxar um pouquinho das memórias aí da Fernando, que já fizeram fãs juntos, né? Qual que é a experiência de você viver lá, seja descendo as montanhas, seja no après-ski, seja nos restaurantes, né? O quanto que é gostoso você viver essa experiência, né? Bem vestida, é claro, né? Com viver a montanha, o que há de melhor nas montanhas aí do hemisfério norte, hemisfério sul. Queria um pouquinho dessa experiência que vocês já viveram, Fernando, mas principalmente da Dai, que estava aí com a iCloset nas viagens, para dizer qual que é esse sentimento de você vivenciar um ambiente usando a iCloset e se sentindo bem. Eu acho que é o que o Fer falou no começo, né? Não tem como você estar com um macacão da iCloset, por exemplo, e você não chamar atenção. Então, naturalmente, tanto as mulheres quanto os homens, eles olham, eles acham diferente, porque não é só um macacão. É a cor, é o estilo, é o design, é o acabamento. E você acaba usando aquele macacão para tudo. Então, tem gente que precisa trocar de roupa depois para esqui. Nós não, a gente já tá toda linda, então a gente já fica daquele jeito muitas vezes. Então, acho que a sensação é de estar bem. Você sabe que você está se encaixando em qualquer ambiente. Até mesmo para jantar. Tem gente que sai e já vai jantar com aquilo ali. E tá tudo bem. Julie, minha experiência com a iCloset é muito simples. Continua dando aquelas roupas para Bianca que deixam a bunda dela tão linda na montanha. Ter aquela bunda da Bianca com aquela roupinha tua esquiando de aqui para lá. Eu aí lembro de ti e falo obrigado, Julie, obrigado a iCloset por fornecer essas roupas que deixam a bunda da minha mulher tão linda.
É o caimento que eu comentei, né? Para quem não me conhece, eu tenho um lado motorista de caminhão importante, então não posso não ter o meu lado caminhoneiro e, Sim. e comentar essas coisas. Eu amo o humor do Fernando, mas é bem dessa. A gente tem esse produto de qualidade para deixar a mulher ainda mais linda. Vamos falar a verdade. Mas vamos falar a verdade, meninas. Vamos me dizer que vocês, quando experimentam a roupinha da iCloset, não ficam olhando como fica a bunda no espelho. Vamos, fala a verdade. Com certeza, tem Aí, que ó, uma tá chapona. vendo que não sou o único que está de olho nessas coisas? Com certeza. Maior feedback da vida, zerei o game. É. Gastão, eu quero que Sí. você conte como snowboarder, com experiência, o que você leva em consideração antes de sair para a montanha para se vestir. Bueno, obviamente todo lo que sea ropa térmica, algún fleece, todo lo que tenga que ver con algún polar, y la campera, obviamente, o las camperas, chaquetas, perdón, con las que vamos a hacer la actividad. Y un poco también yendo hacia qué ropa usar cuando uno no va a hacer del deporte. En nuestra defensa tenemos muchas prendas que ya se han ocupado de crear cosas símil o imitaciones. Entonces, tenemos algunos pantalones ski que son símil jean, o también chaquetas de cuero que no son cuero. Entonces, hay maneras de estar bien vestido y técnicamente bien equipado en la montaña, como pueden ser esos pantalones de gym Muy bien, o chaquetas de cuero. muy bien, Sí, muy bien. siempre imitaciones de esos materiales. Sí, pero deixa acrescentar un punto. Ahí Gastón abrió un punto importantísimo. A ver, 50, 60 más que va para montaña, hombre, que se crió con AC/DC, Metallica, Megadeth, Creedence, Black Sabbath. Velho, eu não vou colocar uma jaqueta vermelha com laranja com a bunda em verde. Sou mais básico, mais clássico, com cores neutros. E a Duke realmente tem algumas peças, como ele explicava, Gastão, que são similares esteticamente ao jean e similares esteticamente ao couro. E são realmente um baita de um destaque. Então, eu, 50 mais, cara, coloco uma jaqueta dessa símil couro com uma calça preta e Master of Puppet em meus ouvidos e sou o rei do mundo. O que a Julie falava, ai, qual é a experiência de vocês estarem na montanha? É essa a experiência. É você se vestir e misturar o snowboard com a paisagem, com a moda e o toque musical. Então, apoio marcas como Duke que fazem prendas com muito estilo. Porque tem prendas símil couro que tem muito estilo. Que eu adoro utilizar. Macacão de jean. Não é jean, é tecido símil jean. Mas é um macacão. Difícil que eu coloque um macacão que não tenha muita personalidade. Porque é o que estávamos explicando. Se a Julie me dá um macacão e marca minha bundinha, não, matou por completo meu interesse em utilizar um macacão. Eu preciso um macacão snowboarder, certo? Mais longo, mais estileira. Então, aí o Gastão abriu a porta para que procurem 50, 60 mais prendas com quem você se identifique mais pela sua cultura histórica de música ou de moda que estivemos acostumados. Quem gosta de moto, quem gosta de carro, cara, não vai colocar uma jaqueta verde passarinho. Vai querer colocar uma jaqueta com mais estileira. Então é importante abrir a porta de que existem marcas de roupa
que fazem desenhos muito legais que produzem o que a Julie falou. Produzem essa sensação de grandeza, de uau, estou em tal lugar, olha que vista, estou todo confortável, todo estiloso, certo? Porque nós, homens, também gostamos de nos ver bem. Eu admito, eu reconheço, sempre fui muito estético, muito visual, muito vaidoso e não vou colocar qualquer negócio para ser o bobo da corte da montanha ou me vestir como um Teletubbies. Gastão, e hoje Duque tem uma linha de indumentária mais pensado para os 50, 60 mais snowboarder e roqueiro da vida? Claro que sí. Boa, boa, boa. E está composto por qué pesas? Me conta un poco. Jaquetas, calzas. Chaqueta, calza, sí. Principalmente esas prendas que son las que uno busca que se vean, ¿no? Que están en la última capa. Ok, legal, legal, legal. Pessoal, última perguntinha. Último comentario que quiero abrir con vocês. A ver, e vamos começar por Dai. Dai, você vai pro Apres Esqui com a mesma roupa que esquiou? Porque mulher brasileira nesse aspecto é bastante particular. Eu acabo usando a mesma, quando eu gosto do macacão, enfim. Ou eu acabo usando aqueles outros macacões de fio, que eu gosto bastante também. Ou seja, a Dai está patrocinada pela iCloset, está claro, né? Ficou claro. Da Anselmi também, se eles quiserem me patrocinar, eu tô querendo. Ficou claro que a iCloset patrocina a Dai. Ou seja, produção, não teve uma que a Dai não foi com a Julie não foi com a Dai. Mas, gente, olhem o Instagram da Dai que vocês vão entender. Tá vendo? Aí, ó, novamente. Eu trago provas. Gastão, no próximo prometo convidar alguém que esteja patrocinado pela Duque. Talvez se a Dai estivesse patrocinada pela Duque, a coisa mudaria, né, Dai? Pois é, me mandem roupas e eu posso falar. Mas a Dai está sendo esperta, ela sabe que a iCloset está aqui em Floripa, em Gramado, e que Duque está na Argentina, então vê que tem uma proximidade que... Bem, Dai, está fazendo um bom negócio. Eu falei para elas que era para fazer boas relações, bons negócios e estou vendo que está funcionando. A questão do que a minha consulta com a Dai com respeito aos Apres Esqui indumentária é porque sim, concordo um pouco com a Dai. Tem pessoas que a questão da localização de um Apres Esqui, né? Tem Apres Esqui que são na montanha, onde você chega ali uma vez que está esquiando permanentemente, e tem outros Apres Esqui que são na base da montanha ou nos mesmos hotéis onde as pessoas estão hospedadas. E faço esse comentário porque a Dai participou de uma viagem comigo, um fan trip, e fomos para Les Tres Valles, Balto Hens, e fomos para um Apres Esqui, e meu Deus do céu, a Dai, a Bianca, a Tânia, era uma galera. Desceram às 3:30 da tarde, foram se trocar e se arrumaram como para ir numa balada de meia-noite. Imagina todos europeus, né? Europeu, asiático, alemão, era todo mundo aí em volta. Teve que fazer de guarda-costas, porém não me diverti nada. Isso dá sair com mulherada que se arruma na montanha. Já Gastão, em Las Leñas ele vai com a mesma roupa. Nós fizemos até babyliss. Fizemos o quê? Babyliss, até caixa no cabelo a gente fez. Aí, ó, tá vendo aquele negocinho que faz o cabelo crespo, né? Já Gastão passa pelo mercadinho, descendo da montanha, compra 2, 3 cervejas e enfia dentro da jaqueta e com isso vai pro Apres, tá vendo, né? Obvio, sí. Queridos amigos y colegas, acho que fizemos un podcast. ¿Cómo se sintieron? Me conten un poco. Muy bien, la verdad que estuvo muy, muy dinámico, muy linda la charla. Julie, gostou? Foi excelente, até aproveito para convidar e tô louca pela data do Experts em Neve 360 em Gramado, Opa!
para a gente levar para os nossos agentes, né, a experiência do esqui, do snowboard aqui no Brasil, porque tem uma pista de indoor. Então, convido todos que estão assistindo a participar do 360, que foi incrível esse ano, né, Fernando? Muito bom, realmente foi uma experiência que deixou o que falar. Vou antecipar, Julie, 12 de novembro, segunda edição do Experts in Neve 360. E se preparem, porque se a primeira edição foi boa, a segunda, vamos tocar o terror em Gramado. E a gente gosta de estar com os agentes, porque foi tão divertido, foi tão legal de ouvir todo mundo falando, o pessoal usando a iCloset, mesmo estando no Snowland, onde eles fornecem a roupa, eles escolheram alugar. Então foi muito gratificante ver ali as operadoras, né, trabalhando também em conjunto para levar a solução, seja da iCloset, mas não, de um todo, né, do esporte que você tanto fala. E vamos juntos aí para mais um ano trabalhando em conjunto com vocês, Fernando, e com a Dai, agora com o Gaston, levando o esporte e os destinos de neve aí no mundo todo. Vamos ver se o Gaston quer participar do Experts in Neve 360 como patrocinador. Aqui tem uma... né? A gente não se nega, no nosso podcast estamos abertos a receber novos patrocínios, produção. É uma oportunidade. Aqui, ó, meu produtor está passando frio, Gaston. Meu produtor está passando frio, velho. Precisa de uma jaqueta com urgência, meu produtor. Por favor. Bueno, pongámonos en contacto con la producción. Ah, não, tá gravado, né? Tá gravado, não tem volta atrás. É Gisele. E gostou do lance de hockey. De coro, sim, meu coro. Ok. Cuidado porque tá gravado, Gastão. Agora não tem volta atrás, velho. Tem que mandar um avião da Argentina para o Brasil, cheio de roupas. Com certeza. Quero agradecer enormemente a vocês por participar de esse podcast. Acho que cumprimos com o objetivo de nos divertir, de transmitir informação real sobre o mundo da neve e de informar não só ao trade, operadoras, agências, sino a toda aquela audiência que está começando a acompanhar nosso podcast, que estão se iniciando no mundo da neve. Esse podcast é pensado para vocês e espero que seja um êxito. Não deixem de se inscrever, não deixem de... Como chama a campainha aquela? Sininho. O sininho. Tenho problema com essa pronúncia. Né? Não deixem de ativar o sininho para receber informações. E também gostaríamos de saber podcast do que gostariam que a gente faça no mundo da neve. Gaston, muitíssimo obrigado pela tua participação. É sempre um prazer. Lembra, Gisele para nosso amigo, estilo Rocker. Dai, e muito obrigado pela tua presença e pela tua companhia e pelo teu apoio de sempre. E espero que a iCloset continue te patrocinando. Ó, a temporada tá começando, tá, iCloset? Até uma próxima oportunidade. Nos vemos aí nos destinos de neve do mundo, né? Não é só da Argentina, mas do mundo. Forte abraço a todos e nos vemos na próxima. Que podcast que tivemos hoje. Realmente eu me surpreendi com como fluiu, como foi enriquecedor, quanta informação importantíssima de pessoas realmente preparadas e especializadas no mundo da neve. Quero agradecer a todos vocês pelo apoio, por nos acompanhar. Não deixem de se inscrever, não deixem de mandar comentários, fazer perguntas ou sugerir também podcasts que vocês gostariam que a gente realize. Não esqueçam de ativar o sininho para receber notificações e nos vemos no próximo podcast.